Vamos ver se vai começar aqui pela FECOP. Ver se vai aparecer nós aqui na FECOP. Deixa eu ver. Só que demora um pouco para aparecer. Ó, estamos ao vivo na FECOP. Você não vai ler, você só vai bater o olho para ver, não é? Ó, nós já estamos ao vivo, tá, Ana? Fala um oi, só para ver se está saindo o som na coisa aqui. Olá, boa noite. Saiu? Fala um oi aí, só para ver se o som está saindo lá na coisa, no som da FECOP. Estou falando um oi para você, uma boa noite para você. Tá saindo ou não? Espera que vai chegar ainda. Ah, tem que dar o play aqui, peraí, deixa eu dar o play aqui. Aí, fala um oi para nós, Ana. Oi, boa noite. Parece que saiu o som lá, viu? Saiu? Saiu. Então eu vou começar aqui, já vou começar aqui e a gente vai começando a transmissão. Já tem 10 pessoas assistindo a gente aqui, ó. Perfeito. Ó, cheio de gente, boa noite aqui, vamos ver. Ó, Genilton, o Edson, tá todo mundo aqui, ó. Oi. Não, já tá no ar, nós vamos começar agora. Então, eu vou... Pois é, então deixa eu começar. Tchau, beijo, tchau. Vou começar aqui. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública de hoje, ao nosso novo modo de transmissão das nossas reuniões públicas. E a gente espera que esteja todo mundo ouvindo bem. Espero a vocês que aumentem os volumes do som para que possam ouvir melhor, né? Direitinho, para a gente para poder estar fazendo a transmissão direito. E a gente vai começar agora fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, que foi feito psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que saiu foi a lição 107, o joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa ir. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Jesus. Mateus, versículo 13, capítulo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis
senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado pelo seu íntimo amor, sem ser destruído de ponto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hequetombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Em vista de joio ser atado, os molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, essa lição, ela fica para a nossa reflexão de hoje, e a gente vai elevar agora os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, onde vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez ao Mestre amado Jesus, ao nosso Pai de infinita bondade e à espiritualidade amiga, mais essa oportunidade de estudos que estamos tendo, pedindo ao Mestre que possa estar passando para nós toda a sua energia de paz, de harmonia e de muito amor. E que possamos hoje, Mestre amado, aprender mais um pouco com o estudo que teremos hoje. Pedimos também, Mestre, por todas as tarefas que a nossa Casa FECOV está sendo iniciada, que o Senhor e os seus mentores espirituais possam estar direcionando-a da melhor maneira possível. Pedimos também pelo nosso expositor da noite, o nosso Hana, para que ele possa estar nos passando as suas informações com objetividade e clareza, para que, ao final, possamos ter captado e introduzido todo o ensinamento de hoje. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, a gente vai passar a palavra para o Hana aqui agora. Espero que todos estejam nos ouvindo bem e que é a primeira noite, né, que nós estamos tendo com essa modalidade de transmissão, então a gente
A gente já antecipa pedindo desculpas por alguma coisa que não venha a dar certo e tudo mais, alguma perda de conexão e tudo, mas como é tudo novo para nós também, a gente está fazendo da melhor maneira que a gente está conseguindo, ok? Então, a gente agradece a presença de todos e, meu amigo Hanna, a palavra é toda sua. Bom estudo para você. Muito obrigado, Rodrigo. O som está chegando bem? Me dá só esse retorno, por favor, Rodrigo. Essa modalidade realmente... Eu vou perguntar ao pessoal aqui, só para ver se está chegando. Gente, vocês podem me responder se está chegando bem para vocês aí o som e a imagem? Que parece que está assim, parece que está assim. O pessoal está falando aqui que está legal. Ótimo. Então, a gente começa o nosso tema. Na semana retrasada, 2 ou 3 semanas atrás, nós iniciamos um estudo a respeito do tema obsessão. E vamos hoje tratar de desobsessão, então pontuaremos os principais tópicos do tema anterior para que a gente possa contextualizar o estudo para as pessoas que não assistiram e mesmo para fazer o link com o que nós falamos para dar continuidade. A apresentação passada foi desenvolvida e apresentada por um link no TeamLink. Talvez esse link possa ser disponibilizado. Se for, a gente vai tentar colocar aqui no Facebook para que fique completa a informação, né? Nós, inicialmente, fizemos uma proposição de uma reflexão sobre os sentimentos que a palavra obsessão nos traz. E eu deixo também hoje essa pergunta no ar. Não vamos responder. Mas que sentimentos a palavra obsessão traz para você? Que tipo de sentimento? Gostaria que vocês refletissem enquanto a gente dá continuidade, né? A definição mais simples para obsessão é que ela é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, nós fizemos consideração também sobre o termo espírito mau, porque muitas vezes são mesmo espíritos maus, mas em grande maioria dos casos, esse qualificativo seria melhor representado por espírito inferior, um espírito de uma evolução moral mais restrita. Porque muitas vezes esse espírito obsessor, ele não passa de alguém ferido nos seus amores, ferido nos seus valores e nos seus bens. E que, por não conseguir perdoar o mal que sofreu, do qual ele foi vítima, ele busca vingança. Então, a gente pode refletir a obsessão como ela sendo o choque de retorno dessa ação infeliz que atingiu o nosso companheiro, que ele ficou, então, enlouquecido de dor e enlouquecido de revolta. Ela é, na verdade, a operacionalização da lei de causa e efeito. Ela é a colheita do fruto mau que, por determinação do nosso próprio livre-arbítrio, nós semeamos. Aí, nesse processo, o obsessor ele procura adquirir o domínio sobre aqueles que o infelicitaram, para que ele possa promover a sua vingança, né? E, frequentemente, eles conseguem esse vínculo porque o ato de violência que foi praticado, que foi perpetrado contra ele, gera magneticamente o vínculo que possibilita o reencontro, mesmo quando o indivíduo já está numa outra encarnação, já está de posse de um novo corpo, de uma nova vida, e, assim, não tem a lembrança do passado. Mas aquele espírito violentado, ele permanece com a energia ativa e muito fortalecido. E serão tão mais fortes esses vínculos quanto o agressor do passado mantenha na vida presente as mesmas dificuldades morais que o caracterizavam quando foi agente da agressão. O Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele diz que
a obsessão ela é impotente diante de espíritos redimidos. Ou seja, nós podemos não estar sendo vítimas da obsessão, mesmo sendo um espírito que teria alguém que estivesse tentando nos prejudicar. Mas, para isso, nós já deveríamos ser espíritos redimidos. Como, acho que a gente pode até generalizar, ainda não somos, nós estamos a braços com essa penúria da obsessão. A leitura inicial de hoje, falando sobre o joio e o trigo, ela nos mostra que cada um de nós terá o tempo de separação do mal que há em nós para que triunfe o bem. Nossa meta é que isso aconteça o quanto antes, porque nesse instante nós não seremos mais partícipes de processos de dor como esse. Bom, mas como a gente estava dizendo, como o obsessor é alguém enlouquecido pela dor e pela revolta, nós temos que considerar que, diante da lei de Deus, ele é alguém necessitado de tratamento, um tratamento adequado e urgente. Agora, a boa notícia, cabe ao obsidiado, tá? Que foi a pessoa que proporcionou esse estado doentio nele, salvo uma análise mais profunda, né? Ele foi o causador dessa guerra energética e vibratória que se instalou, cabe a ele o papel primordial nesse tratamento. Cabe a ele ser o agente de cura do obsessor. Portanto, é urgente a gente parar de se sentir e se colocar na posição de vítima, reconhecendo, né, que, diante das leis divinas, onde existe cobrador, é porque existe devedor. Vamos tirar da nossa mente, vamos tirar do nosso coração o desejo da gente simplesmente se ver livre desse incômodo espiritual. Não tratemos isso como um incômodo espiritual. Não vamos tratar esse companheiro que está vinculado a nós, tentando nos prejudicar, como sendo um traste, um demônio que a gente precisa afastar. Nós temos de assumir a nossa responsabilidade na mudança dos rumos dessa relação. Nós temos de conquistar ou mesmo reconquistar um amigo perdido que foi alvo de uma ação de consequências muito tristes, né? Muito pesadas. E vamos buscar recolocá-lo novamente nos trilhos do seu próprio desenvolvimento. Ao conseguirmos isso, ao conseguirmos tirá-lo desse estado de infelicidade, nós estaremos também alavancando o nosso próprio crescimento, né? Nós mesmos estaremos construindo o nosso futuro melhor. Então, respondendo essa colocação do estudo anterior e concluindo, né, essa passagem rápida por ele, que a gente possa, a partir de agora, de enxergar a obsessão como alguma coisa que nos cause revolta, medo, raiva, que nos faça considerar a lei divina injusta, que nos faça ver o obsessor como uma figura desprezível, merecedor de castigos, e que a gente possa enxergá-la como sendo a oportunidade divina de repararmos as nossas faltas, de sermos o agente da justiça, de resgatar o amor nessas relações que nós mesmos participamos da deteriorização dela, né? Enfim, vamos sentir a oportunidade, num processo de obsessão do qual nós façamos parte, de impulsionar a nossa evolução e a do nosso companheiro de jornada. Como fazer essa transformação? Como mudar essa condição que, em princípio, é tão assustadora para algo
positivo para as nossas vidas. Em princípio, é o que nós pretendemos estudar hoje e nós cremos que deveremos voltar com o tema em novos tópicos, em intervalos mais ou menos curtos, porque para que a gente possa mergulhar um pouco mais profundamente na temática e entender melhor os mecanismos de reajuste através do processo da obsessão, 40, 50 minutos é muito insuficiente. Então, a casa disponibilizou a possibilidade da gente ir falando por tópicos, por temas, por etapas, para dar uma cobertura melhor a esse que talvez seja um dos maiores dramas da humanidade atual. Quantas pessoas em estado deploráveis a gente verifica hoje por conta da obsessão. E não é de hoje, né? Na verdade, é até que se colha o trigo, mas desde o início da plantação. O Evangelho de Jesus nos traz inúmeras situações onde a gente já vê presentes os processos de obsessão. E quando é que eles vão terminar? Nós vamos tentar discutir isso nesse nosso encontro de hoje. Bom, para começar, como eu já falei, nós temos que parar de ver nossos companheiros envolvidos na obsessão como sendo inimigos. E eu pediria a que cada um, em tudo que a gente estiver falando agora sobre desobsessão, e cada vez que ouvir a palavra desobsessão de agora em diante, interprete no seu íntimo, no fundo da sua alma, não como um processo de desobsessão, mas como um processo de reconciliação com os teus adversários. E é esse o enfoque que nós vamos trazer. A definição específica de desobsessão, a definição técnica, seria assim que ela significa o ato de curar alguém da obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, ele, na introdução do livro Tormentos da Obsessão, uma obra maravilhosa, ele nos traz que toda semente de ódio deixada a esmo pelo caminho sempre se transforma em plantação de infelicidade, proporcionando colheita de amarguras. Somente o amor possui o recurso precioso para facultar a harmonia e alegria de viver. E aí ele continua: portanto, fique claro que nos cabe desenvolver um sério programa de iluminação interior, apoiado na ação honesta, sem disfarces, nem os disfarces ocultos que às vezes nos iludem a nós próprios, sem pieguismo, sem querermos aparecer estar redimido, quando na verdade não é essa a nossa intenção e nem a nossa condição, a fim de ressarcir erros e comprovar aos inimigos espirituais a autenticidade de propósitos na mudança de comportamento, no que conseguiríamos, então, a modificação interior de uns e o perdão de outros. Então, começamos pontuando que o trabalho de desobsessão deverá ser feito por nós, pela reforma da nossa condição moral. Os nossos adversários espirituais, eles somente se deixarão convencer da nossa mudança, de que não somos mais os mesmos que os feriram no passado, se eles perceberem no íntimo da nossa alma que nós mudamos. Nós não conseguiremos nunca fingir a eles que mudamos se nossos sentimentos não corresponderem a essa mudança. Então, na linha do que nós falamos até agora, fica então a questão: o que realmente devemos buscar? O tratamento da obsessão ou o nosso crescimento moral? Pelo entendimento comum que a gente tem hoje, que a gente vê, é notório que todos pretendemos ser tratados da obsessão. Alguns de nós
Nem todos ainda conseguimos entender que, para conseguirmos isso, somos obrigados a trilhar o caminho do crescimento moral. A gente somos obrigados, a gente se põe a caminhar na renovação moral por não vermos outra opção. Mas a forma correta apresentada por Jesus é o inverso. Para resolvermos o problema da obsessão, é necessário conquistarmos o nosso crescimento moral. Daí, a consequência será o término da obsessão. Vocês percebem a nuance dessa inversão? Uma coisa é você ser obrigado a vencer as suas dificuldades morais para que você se veja livre da obsessão. E a outra coisa é você entender o propósito de Jesus quando nos trouxe o Evangelho para que a gente faça essa renovação moral, encontre a paz, encontre a felicidade, e aí não teremos mais problemas de obsessão. Só que essa conscientização ela é necessária acontecer principalmente conosco, porque nós não temos mecanismos de fazer com que o outro mude. Mas mudando nós, a relação e o vínculo estabelecido, eles também mudam. Mas, na verdade, o processo vai se extinguir quando tanto nós quanto o espírito agressor formos o agente das nossas curas. Agora, a gente tem que lembrar que o tempo nosso e do espírito que nos persegue, ele é diferente. O tempo do desencarnado não é o mesmo tempo do encarnado. Veja bem, quando reencarnamos, né, depois de ter ter passado pelos desastres reencarnatórios anteriores, ter prejudicado, ter maltratado, desencarnamos, retornamos no plano espiritual e temos a oportunidade de avaliar a nossa existência, de avaliar a nossa vida. É impossível não reconhecermos nossos erros. É impossível nos vermos defrontados com a nossa realidade moral e nos mantermos ainda por tempo longo ou indeterminado indiferentes a ela. Chega um momento em que nós vamos aceitar ou pedir o retorno a uma nova vida para reparar nossos erros. Esse retorno não vai ser de pronto. Nós seremos preparados para esse retorno. Nós estudaremos no plano espiritual as nossas dificuldades morais. Nós vamos ver os pontos e os aspectos que damos conta de tratar na reencarnação futura, que agora é a presente, né? E, enfim, teremos uma nova visão da vida. E ao reencarnar, tendo o esquecimento do passado, que é uma graça divina, que nos permite viver essa vida sem carregar os erros anteriores, nós vamos ter uma visão diferente da do nosso companheiro, que está lá no plano espiritual, ainda preso, magnetizado, assim, cristalizado naquele momento, cristalizado naquela dor. Para ele, o tempo não passou como passou para nós. E ele nos encontra, porque ele está nos procurando. Então, eu já estou muito mais preparado para fazer essa reforma e buscar essa modificação do que esse nosso irmão. Então, nós não devemos cobrar dele que ele ceda nesse processo obsessivo, ao mesmo tempo que nós. Os processos que estamos passando são outros. Por isso que, muitas vezes, uma reencarnação não é suficiente para se resolver um problema obsessivo. Por isso que, muitas vezes, esse problema perdura por muito tempo. Ele passa por muitas etapas até que o nosso companheiro consiga se libertar e olhar para nós novamente com confiança.
No livro Desobsessão, o André Luiz ele traz um apontamento muito importante. Nenhum trabalho de desobsessão digno e sério deve ser intentado sem apoio nos ensinamentos do Cristo. É no Evangelho, é nos ensinamentos de Jesus que nós vamos encontrar o ferramental necessário para que a obsessão seja extinta, né, e a desobsessão seja efetuada. Ou seja, colocando nos termos que nós pretendemos, para que a gente se reconcilie com o nosso adversário. É através da vivência conforme Jesus nos recomendou no Evangelho. Então, vamos pontuar algumas considerações evangélicas que estão extremamente pertinentes com o trabalho de desobsessão. Primeira, necessidade da reforma moral. Nós estamos falando justamente disso. Cada vez que Jesus beneficiou alguém com a libertação espiritual, cada vez que ele fez uma cura, cada vez que ele expulsou um demônio, né? Esse termo é muito forte, porque Jesus sempre teve muito carinho para com todos os sofredores. Ele nunca tratou os espíritos sofredores como demônios. Mas, cada vez que ele libertou alguém, ele sempre falou para aquele que foi liberto: vai e não peques mais. Em João 5,14, ele fala ao paralítico, aquele que ele mandou tomar a sua cama e andar: estás curado, não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. Quando ele se ergueu no processo do atendimento à mulher adúltera, ele pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: então, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ora, por que os outros não acusaram eles que estavam prontos a sacrificá-la? Porque Jesus colocou cada um refletindo sobre seus próprios erros. E sugeriu que atirasse a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. Ora, quem de nós está sem pecado? Todos nós, então, devemos rever esses nossos posicionamentos com relação ao erro do próximo e cuidarmos de analisar melhor os nossos, para que, como aqueles beneficiados por Jesus, a gente também diga de nós para nós mesmos: não vou pecar mais. Não pecar mais, então, é o fruto da nossa reforma moral. No Espiritismo, a gente costuma usar muito o termo reforma íntima, né? Os Espíritos sempre nos falam sobre a importância do homem encontrar em si mesmo os seus defeitos morais, as suas más condutas, conhecer as suas tendências inferiores, que nós todos temos. Nós vimos tentando nos libertar dos vícios e das paixões, reencarnação após reencarnação. Mas nós estamos num processo de substituição do instinto pelo saber, pelo domínio menos do material para o domínio do espiritual. Então, nós temos de encontrar em nós as causas e os motivos da má conduta para que a gente tenha condição de resistir a elas. Se elas estão presentes, é preciso conhecermos o nosso adversário íntimo, interno, o nosso inimigo. Agora, como fazer isso? A melhor resposta que eu já encontrei até hoje, e acho que dificilmente teremos uma outra melhor, nos foi dada por Santo Agostinho na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 919,
quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. É o que nós precisamos fazer, né? Melhorar e resistir à atração do mal. Santo Agostinho foi um dos espíritos que contribuiu de forma muito intensa com conhecimentos que nos foram passados através do Livro dos Espíritos. Ele respondeu: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ele se referia a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa resposta não satisfez Kardec e ele retrucou: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí ele nos traz o ensinamento prático, quando nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, antes de dormir, ele parava para refletir no seu dia. Fazia um questionamento sobre a sua conduta. E, nesse questionamento, obviamente, os principais fatos e acontecimentos do dia chegavam até ele e a ele fazia reflexão. Aí ele nos diz ainda: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, se fizermos, Deus nos assistirá. O nosso anjo da guarda estará conosco, nos auxiliando nessa reflexão, de forma a que encontremos a melhor resposta para a identificação dos nossos males. Aí ele nos passa uma receita que é primorosa. Fazendo um resumo, porque o texto é bastante grande e acho muito interessante aqueles que não conhecem ainda lerem essa pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Aí ele nos faz: perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal ou qual circunstância. Então, é o primeiro momento de reflexão que ele nos sugere. Essa primeira parte é fácil, né? Perguntar o que fizestes. A gente vai repassar simplesmente, né, as nossas atitudes diante das situações que nos ocorreram. E a segunda parte é um aprofundamento. Nela, a gente tem que colocar mais a nossa atenção. Pede para identificarmos os objetivos das nossas ações, os interesses e propósitos que a motivaram. Ou seja, quais foram os móveis que nos levaram a agir de uma forma ou de outra. Esse móvel, esse propósito, nos diz ele, podem estar escondidos muito fundo, num campo sombrio de nossa alma, num cantinho escuro lá da nossa alma. E ainda se apresentam mascarados para nós. Nós mesmos teremos dificuldade de identificar o verdadeiro problema que nos leva a agir de uma forma ou de outra diante das situações que o dia nos oferece. Nós, nas primeiras reflexões, não vamos conseguir chegar à verdade dos nossos sentimentos. Com certeza não. Ao nos perguntarmos por que agimos de tal forma ou de outra forma, se nós nos contentarmos com a primeira resposta que vem à nossa cabeça,
com certeza nós estaremos longe da causa real, da causa raiz. Então, é necessário que a gente se faça a pergunta: mas por quê? 2, 3, 5 vezes, quantas forem necessárias, até que a gente chegue na causa raiz. Quando nós identificarmos a causa raiz da nossa deficiência, do nosso mal agir, nós temos como começar a lutar com ela. Só um exemplo corriqueiro. Exemplo de hoje, que todos nós passamos por ele, mais dia menos dia. Você está dirigindo e leva uma fechada no trânsito, né? O motorista chega e te dá uma fechada. Aí eu xingo outro motorista, discutimos, reclamo, eu esbravejo quando levo essa fechada. Primeira pergunta: por que xinguei? A resposta óbvia, a primeira resposta seria que ele quase me fez bater o carro, quase me envolveu no acidente. Fazemos então a segunda pergunta: mas por que eu o xinguei por quase me fazer bater o carro? A segunda resposta já exige um pouquinho mais de reflexão. Ele me assustou, quase me fez sofrer um acidente, ter um prejuízo, machucar. Tá bom, vamos a mais um porquê. Mas por que o fato dele ter me assustado, de quase me fazer ter feito sofrer um acidente, ter um prejuízo, me colocar em risco no trânsito? Por que eu cheguei por isso? Nós vamos espremendo o acontecimento corriqueiro para chegar no nosso íntimo. Resposta muito óbvia também para mim seria: porque eu agi por impulso. Diante daquele instante, eu agi por impulso. Vocês acham que chegamos ainda na causa raiz? Já chegamos nela? O impulso com o qual eu agi explica e justifica o fato de eu ter reagido com violência, com descortesia? Não. Eu tenho de fazer mais uma pergunta. Por que esse meu impulso foi xingar? Por que eu tive essa reação? Eu ainda vou driblar a realidade moral minha, dizendo: foi porque eu fiquei nervoso, eu tenho um pavio curto. Mas por que, ao ficar nervoso, por que me reconhecer como uma pessoa de pavio curto, eu fiz isso? Só quando nós chegamos num nível desses de reflexão, nós vamos estar começando a analisar a nossa intimidade, a nossa personalidade, a nossa condição espiritual. Só quando a gente perceber o que está por trás desse pavio curto é que nós vamos estar chegando no começo da pista para realizarmos a nossa renovação moral. Porque, inclusive, tem muita gente que considera o pavio curto quase como uma qualidade, é uma coisa inerente da personalidade, e não faço nada para mudar isso. Não vai fazer nada para mudar também a sua deficiência moral. O segundo ingrediente dessa receita que ele nos traz é: perguntai-vos se fizeste alguma coisa que você censura em outro. Ou seja, no seu dia, você fez alguma coisa que, se fosse outra pessoa que tivesse feito, você teria censurado? Nossa capacidade de olhar o defeito dos outros e olhar para fora é muito desenvolvida. A gente vê, né, como diz o Evangelho, cisco no olho do outro e não consegue enxergar a trave no nosso. Né? Muito fácil apontar erros, é muito fácil condenar. Enfim, exigir dos outros é natural da nossa inferioridade. Agora, é preciso começarmos a perceber que nós só conseguimos observar tanto defeito nos outros porque eles são um espelho dos nossos próprios defeitos. Nós precisamos ver que nós também os possuímos. Aí, usando o mesmo exemplo anterior, né?
Será que nós somos tão rigorosos conosco quando damos uma fechada em alguém no trânsito, que é uma operação corriqueira hoje em dia, né? Você ser fechado, você fechar, você fazer uma conversão sem perceber que um carro está chegando. Com o motoqueiro, então, Nossa Senhora. Né? Mas será que quando nós somos o descuidado, nós temos a mesma reação conosco que nós tivemos com o outro motorista? Nem precisa me responder. Não sei que você seja diferente de mim, né? Coisa que eu não acredito. Lógico que nós somos muito condescendentes com os nossos erros, com as nossas falhas, e muito rígidos e exigentes com o dos outros. Não vai dar certo continuarmos assim, né? São seixos ainda que nós precisamos recolher, né, para purificar o nosso trigo. A sugestão dele, então, é que nós ampliemos essa reflexão para todos os momentos marcantes do nosso dia. E é verdade, os acontecimentos virão à nossa mente, porque eles não são naturais. Eles são naturais de um estado de imperfeição. Então, no momento que eu me preocupo em eliminar a minha imperfeição, eles pontuam na minha mente quando eu paro para pensar neles. Terceiro ingrediente dessa receita que Santo Agostinho nos traz. Perguntai-vos se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar. Alguma coisa que a gente fez e que tem vergonha de passar, de contar, de deixar transparecer. Aqui trata-se de um questionamento ético em relação à minha própria conduta, né? Em relação à minha conduta com o próximo. Aí ele nos propõe tudo que eu pensei, tudo que eu senti, tudo que eu fiz, parafraseando pensamento, palavras e obras, né? Pecado por pensamento, palavras e obras, pode ficar exposto à luz? Ou eu tenho ainda necessidade de esconder por saber que não está certo? Agora, é importante também a gente lembrar que nós temos inúmeros, né, companheiros desencarnados, como diz Paulo, uma nuvem de desencarnados nos rodeando, nos acompanhando, e que utilizam dessas nossas fraquezas morais para usufruírem juntamente conosco disso que nós estamos tentando esconder dos outros. Então, nós não escondemos, na verdade, nós escondemos dos encarnados, mas nossa vida, ela é um livro aberto para os desencarnados. E eles costumam até se divertir, segundo os espíritos nos trazem, né, no próprio livro dos espíritos, eles se divertem de ver a gente tentando esconder dos outros alguma coisa que estão acompanhando e vivendo junto conosco, né? Bom, um adendo importante. Então, fazendo associação disso que nós estamos falando com os nossos cobradores, com os nossos obsessores, é que eles não se deixam enganar por nossa aparência social, pelo nosso verniz de educação. Eles nos conhecem realmente pela essência do que somos. E eles só vão ficar convencidos que nós não somos mais aquela pessoa que eles odeiam pelo que fizemos, quando eles não perceberem em nós esses sinais que nós estamos acabando de ver aqui. Quando eles, lendo a nossa postura e a nossa maneira de ser, eles vejam em nós, reconheçam em nós um espírito redimido. Bom, o quarto, se, utilizando as palavras mesmo do Santo Agostinho, se acaso aprovesse a Deus me chamar nesse momento, reentrando no mundo dos espíritos onde nada é oculto, eu teria que temer o olhar de alguém? É uma extensão da reflexão anterior, né? Aí ele nos recomenda, né, que a gente deveria tomar para cada decisão do nosso dia, para cada momento que a gente tiver uma
bifurcação, a gente deveria refletir como ficaria a nossa situação diante da possibilidade de morrermos naquela noite. Essa situação, como a outra, ela nos põe em xeque, né, aquele mundo onde as máscaras só enganam quem as usa. Quem está ao redor vê com transparência. A da máscara do corpo físico, ela oculta de nós mesmos essas nossas deficiências que precisam ser conhecidas e combatidas, né? Já paramos para imaginar quantas decepções nós já não teremos causado às pessoas que nos amam, às pessoas que nos respeitaram em vida e que, quando chegaram na vida espiritual, puderam conhecer o nosso verdadeiro caráter, viram nossas falhas junto a elas, viram a maneira incorreta, falsa, muitas vezes, com as quais nós lidamos com elas. Tem um filme que vocês, praticamente todo mundo deve, de mais idade um pouquinho, deve conhecer, porque ele foi um filme de 1990, é aquele Ghost, do Outro Lado da Vida. Ali retrata muito bem essa situação, porque o personagem principal do filme, era vivido pelo Patrick Swayze, ele morre vítima de um tiro em um assalto. E, no momento que ele morre, ele fica muito perdido naquela situação e ele se preocupa com a namorada dele e, de repente, ele percebe que a namorada dele está em perigo e a sua decepção fica estampada de uma forma muito forte, muito transparente, na hora que ele descobre que quem mandou matá-lo foi o melhor amigo dele, companheiro de trabalho dele no banco, com a intenção de fazer um desvio de um dinheiro altíssimo que estava numa conta administrada por ele. Então, se nós pensarmos sobre esse enfoque, não que nós estejamos no estágio de fazer barbaridades como essa, porque, graças a Deus, já passamos por essa fase, mas os pequenos crimes que cometemos contra o próximo, as pequenas ofensas, nem vamos usar o termo crime, mas as pequenas ofensas que nós cometemos contra o nosso próximo, vão nos colocar numa situação análoga a essa. Bom, o quinto passo da receita de Santo Agostinho é examinar o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, enfim, contra vós mesmos. Aí que vem aquela questão, né? Mas como julgar? As nossas ilusões, as justificativas que a gente traz para nos ocultar dos nossos defeitos, o olhar condescendente que nós temos conosco mesmo, né? Eles poderiam comprometer o resultado dessa análise. Para evitar que isso aconteça, para evitar esses autoenganos que a gente se promove, Santo Agostinho recomenda a gente faça o seguinte: se você estiver indeciso sobre o valor de uma de suas ações, perguntai-vos como a qualificaria se fosse feita por outra pessoa. Se você a censura em outros, ela não pode ser legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. A justiça que ele aplica ao outro é a mesma que ele aplica a você. Então, se nós olharmos e vermos essa opção que nós estamos por tomar como sendo feita por outra pessoa, nós vamos ter a medida certa do que nós devemos e do que não devemos fazer. Outra coisa que ele diz: não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse de simular a verdade. E, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Amigos, muitas vezes, passam por cima dos nossos defeitos, por cima dos nossos erros, engolem nossas dificuldades, né, porque são amigos. O inimigo não. O inimigo, o adversário, ele já nos mostra cruelmente
crua e, às vezes, cruelmente as nossas falhas, porque ele quer nos ferir. Vamos considerar o que ele está falando, porque muito provavelmente ele está coberto de razão. Nós estamos tendo essas falhas. O pouco sentimento de amor dele por nós pode fazer com que ele seja enfático e até extrapole. Mas, no fundo da crítica dele, nós vamos encontrar motivos para que a gente encontre em nós pontos a melhorar. Aí ele termina, né, dizendo: aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar delas más tendências. E outro fato que é patente, que a cada ciclo de análise, de reflexão dessas, nós vamos estar nos fortalecendo para, diante da mesma situação, numa outra vez que acontecer, nós temos força para darmos uma resistência aos nossos ímpetos, aos nossos instintos. Por exemplo, no exemplo do motorista. Se eu não fizer nada, cada fechada é um xingamento, cada fechada é um mau humor, é uma briga, com risco de até, como a gente vê frequentemente, crimes, né, de trânsito. Eu tenho até esse nome, crimes de trânsito. Uma coisa tão sem sentido, né? Mas se eu parei e refleti e vi que, na verdade, essa reação violenta é por uma deficiência minha, próxima vez que eu levar uma fechada, se eu falei 3 palavrões da primeira, da próxima vez eu vou falar só 1 ou 2. Na terceira eu vou morder a língua, sacudir, fechar o punho, mas eu não vou soltar o palavrão. Na 4ª vez eu vou falar assim: ô, cara, desculpa. Estou domando a minha má tendência, do qual essa postura é só um retrato. Ela não nos classifica, mas ela nos indica. Ao estar lidando com ela, eu estou contendo a minha violência, estou contendo o meu orgulho, eu estou contendo o meu egoísmo, estou deixando de me achar melhor do que os outros. Enfim, eu estou trabalhando em mim valores que vão me permitir crescer moralmente. Bom, ainda temos 5 minutinhos, Rodrigo. Posso falar um segundo ponto aqui? Talvez não dê para concluí-lo. Pode, tem até uma pergunta aqui para você também, se quiser responder. Sim. Aqui. Uma pessoa que talvez você conheça, Flávia Hanna, acho que o nome não é muito comum, né? Assim, né? Talvez você conheça ela. Muito carinho, muito amor. Uma sobrinha querida do meu coração. Está aqui assistindo, a Flávia está aqui assistindo. Ela falou o seguinte aqui: gostaria de ouvir a respeito da culpa. Nem sempre estamos preparados para lidar com as nossas falhas. Tomar ciência de nós mesmos nem sempre é fácil. Não damos saltos evolutivos. Aí depois tem mais uma dela aqui. Não podemos incorrer num processo de auto-obsessão? Bom, então vamos pela primeira, né? Esse tipo de reflexão que Santo Agostinho nos propõe, ele, na verdade, ele vai entrar na nossa personalidade de uma forma homeopática, em conta-gotas. Porque nós mesmos não temos condição de fazer uma análise profunda que nos deixe em depressão por causa das nossas deficiências. E, além do mais, nós temos de ter a consciência muito segura e tranquila de que nós estamos num processo evolutivo e que hoje nós somos melhores do que na reencarnação passada e nas demais. Mas isso não será nunca motivo para a gente virar as costas para essas reencarnações, inclusive com os erros que cometemos nelas, porque é com o erro que se aprende. O erro, ele é o resultado prático do que nós estudamos. A reprovação, ela nos faz rever. E isso é o processo natural de evolução. Nós nunca deveremos olhar para trás
enxergar os nossos erros e falarmos assim com vergonha deles, porque naquele instante ele era a nossa realidade. Hoje nós talvez até estejamos felizes e tranquilos, satisfeitos com o estado que nós somos. Já não somos aquele homem de antigamente. Mas eu garanto a todos que daqui a 1, 2 reencarnações, nós vamos olhar para a nossa situação moral atual e falar: não, eu achei que aquilo era bom, porque, na verdade, nós ainda somos aprendizes. Nós estamos numa caminhada. Então, não vamos desprezar as experiências do passado e carregá-las com peso no nosso presente. Ora, se nós ganhamos essa graça do esquecimento do passado, é justamente para aproveitá-lo para levar o nosso presente mais leve. Mas nós não podemos nos descuidar e achar que nós estamos assim numa festa, né? A reencarnação é um jogo de vida. Não, ela é extremamente importante. Devemos fazer todos os esforços que nos são possíveis para o melhoramento. Mas nós sabemos que tem pontos que nós não vamos dar conta de melhorar agora. Não vamos olhar com eles com severidade. Deus não nos julga com severidade. Nós vamos ver nos tópicos seguintes do nosso estudo que Deus, ele não quer o nosso castigo. Ele não quer que nós nos punamos, e a autoobsessão é uma punição que nós mesmos nos impomos. Pelo contrário, ele encara para nós as nossas experiências reencarnacionistas não como uma prisão em que ele está nos jogando, um degredo. Não. Pelo contrário, é uma escola de aprendizado. É um hospital de cura dos nossos males morais. Então, sejamos tranquilos com relação a isso. Está dentro de nós a culpa, porque nós a alimentamos. Vamos tirar esse sentido de culpa, porque ele só vai nos atrapalhar a avançar. Vamos reconhecer que nós fizemos, sim, o mal no passado. E hoje estamos fazendo coisas que, diante da lei de Deus, são também condenáveis e que a lei humana passa a mão, não considera como crime, não considera como erro. Foi assim no passado com a escravidão, com tantas outras situações, né, de opressão. Aquele momento era normal, culturalmente, socialmente. Nunca foi diante da lei de Deus. Mas, naquele momento, aquilo ali era algo da nossa realidade espiritual. Não vamos negar essa realidade espiritual, vamos superá-la, vamos adiante. Avancemos, como diz uma colega nossa na FECOV, né, nossa querida Elisa, sem pressa e sem pausa. E eu acrescento, e sem peso na consciência também. Vamos que o nosso destino é a pureza espiritual. É nos tornarmos espírito puro. A velocidade em que chegaremos a isso depende de várias circunstâncias. Mas, primordialmente, depende de nós. Então, não vamos nos manter grilhados, presos aos rolo de ferro que a gente tem na perna, os grilhões que a gente tem do passado. Vamos nos libertar deles e seguir com a consciência tranquila que estamos fazendo o que damos conta para melhorar. E vamos sempre procurar um pouquinho mais, porque sempre nós vamos ter possibilidade de fazer um pouquinho mais do que nós estamos fazendo. Mas que não tornamos isso também numa obsessão. Beleza, maravilha. Acabou até tomando o tempo que você queria, né? Mas que não podia deixar a pergunta passar. Na próxima vez que a gente se encontrar, nós temos alguns tópicos bem interessantes para conversar, dentro dessa linha de que venceremos as nossas dificuldades íntimas e, com isso,
estaremos libertos da obsessão. Se vocês quiserem, eu dou uma passadazinha pelos tópicos para que vocês tenham em mente o que nós pretendemos fazer nos próximos estudos que serão feitos. O próximo tópico que nós íamos começar agora é o poder da oração. O poder da oração, nós estamos focando... A oração em si ela é um estudo extremamente completo, material, assim, para mais de uma sessão de estudos, né? Mas nós vamos nos focar no poder da oração dentro desse processo de obsessão, dentro desse processo onde nós estamos sendo, eventualmente, perseguidos, né, por nossos companheiros do passado. Terceiro, a necessidade de perdão. Não vou falar nada, né? Vamos ver quanta coisa bonita e importante nós temos na questão do perdão. Depois, se eu vim aqui mais para trás, pegar mais alguns tópicos, porque vocês devem estar falando assim, poxa, mas vai resolver a obsessão só falando de mim? Né? Embora seja o ponto principal mesmo, mas os próximos tópicos envolvem outros enfoques. A desobsessão no centro espírita, como procede, como funciona. A família perante o enfermo de obsessão, naturalmente. A desobsessão e mediunidade. Um capítulo que eu acho lindo, a atividade das equipes espirituais socorristas. Sem eles, nós não teríamos condição de superar essas rixas que nós criamos com a nossa ignorância, com os nossos erros. Um tema específico para essa questão que a Flavinha colocou, de autodesobsessão. Nós não vamos falar o autoobsessão. Vamos trabalhar o positivo, a autodesobsessão. E os diversos recursos de tratamento que estão ao nosso dispor, mas que todos eles dependem da nossa iniciativa de buscá-los. Todos eles dependem da gente entender o mecanismo e que, nesse mecanismo, nós somos os agentes da nossa cura. Então, é isso. Agradeço a vocês. Espero não assustá-los e afastá-los das próximas sessões de estudo de desobsessão que estamos pretendendo trazer. Gostaria muito de ter todos conosco mais uma vez. E passo de volta para você, Rodrigo. Realmente, o tema ele é bem complexo mesmo, né? Acho que pelo menos umas 4 reuniões a gente consegue matar ele, não? Mais ou menos? Na verdade, a gente está trabalhando essa questão assim, sem um limite de tempo. Mas para a gente colocar todos os recursos do conhecimento, né, que a gente dispõe pelos estudos, pela prática, à disposição de todo mundo que se interessar por ele. Então, a gente vai intercalando com outros estudos, para não ficar também uma coisa assim maçante, para não ficar uma coisa massacrante, né? Mas vamos chegando devagarzinho, e com a ajuda de Deus, dos nossos amigos espirituais, todos nós vamos ter sucesso em vencer essa fase de nossas vidas. Isso aí. Maravilha, viu? Foi muito esclarecedor também. Então, a gente lhe aguarda nas próximas semanas, né, que vier, para você estar dando seguimento ao estudo também. Em princípio, dia 17 de agosto, se não for possível, dia 17, na reunião seguinte. Cada reunião a gente vai combinando e vai acertando. Nós estamos no estilo Fórmula 1, né? De 15 em 15 dias tem uma prova, tem uma palestra sobre desobsessão. Mais ou menos assim. E você vê que na Fórmula 1 a velocidade é grande. Chega assim a reta final. Chegaremos também. Ótimo. Então, a gente agradece ao Hanna pela disponibilidade, pelo estudo de hoje. Acredito que é nessa nossa forma que fizemos hoje, acho que ficou tranquilo para muita gente, né? Se o nosso quórum aqui chegou a 38 pessoas assistindo, achei que foi, pelo primeiro dia, acho que foi bem interessante, né? O número de pessoas que estavam afastadas da casa, parece que estão aparecendo de novo pelo Facebook. Então, a gente agradece a presença de todos, a ter prestigiado esse nosso chamado aqui da casa, para estar
começando esse novo processo da reunião pública, né? Então, agradecimento a todos. Agradeço a Hanna, agradeço a Mirinha, ao Rodolfo, que insistentemente, incansavelmente, trabalhou junto com a gente para que tudo pudesse estar funcionando do jeito que está funcionando. Então, a gente agradece a todos vocês pelo empenho e pela ajuda de sempre. A gente vai deixar o convite para vocês, que semana que vem a gente vai estar de novo nesse mesmo horário, das 20 horas, começando mais um estudo. E durante a semana a gente divulga o tema e o expositor que vai ser feito. Ok? Então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, né, pedindo aos irmãos que entrem em vibração novamente, levando o seu pensamento ao nosso Pai Maior e agradecendo mais uma vez, Mestre amado, por esse estudo de hoje, essa oportunidade que tivemos desse conhecimento que recebemos, que com certeza está esclarecendo cada vez mais para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui na Terra, onde iremos pensar várias vezes em julgar os irmãos, de acordo com a lição também do Vinha de Luz, nós vamos conseguir separar o joio do trigo, com certeza plantaremos as sementes do bem, né, para que na hora da colheita possamos colher também o bem que plantamos. Agradecemos, mestre, pelo todo o apoio recebido pelas tarefas da casa que teve hoje. Agradecemos o apoio que todas as outras entidades religiosas, outras casas espíritas tiveram também nesse momento. Agradecemos pelo nosso expositor da noite, o Hanna, pela disponibilidade de estar fazendo esse estudo para a gente, tão esclarecedor, pedindo à espiritualidade que continue o abençoando, o iluminando e o fortalecendo cada vez mais, para que ele continue nessa divulgação da tua doutrina e dos teus ensinamentos. Agradecemos o apoio recebido e esperamos contar com ele na próxima semana. Pedimos, mestre, que continue nos direcionando nessa semana, para que ela possa ser bastante tranquila e com vibrações boas para todos nós. Seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, a gente agradece a todos. Hanna, meu amigo, meu guru, muito obrigado novamente pela disponibilidade. E, então, até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Abraço a todos, gente. Fiquem com Deus.